segundo ponto, princípio que ela traz, diz que a TCC requer uma aliança terapêutica sólida. Isso é muito importante porque já baseia até a expectativa do paciente desde o início. Às vezes ele vem de uma experiência com outros terapeutas que ele não sabe, então, se você vai ser participativo no processo terapêutico ou não, se só ele fala, se você fala também, como é feita a construção na prática desse processo terapêutico. Então, investir na construção de uma aliança terapêutica sólida é um princípio fundamental da TCC, porque isso vai fazer com que o paciente também, através do engajamento dele, ele consiga mensurar os seus resultados. Então, quanto mais a aliança terapêutica, a relação terapêutica for bem estabelecida, for saudável, for estável, mais o paciente terá condições de se engajar no tratamento, de entender os princípios também e de conseguir sozinho mensurar os seus resultados. Puxa, eu consigo ver o quanto estou avançando, porque ele está engajado nesse processo, porque não há esse afastamento da relação terapêutica. A Judite, ela coloca o que ela utiliza como instrumentos, como ferramentas para uma boa relação terapêutica. Então, ela coloca aqui, usar boas habilidades de abordagem rogeriana, então, utilizar, centrar a pessoa no processo terapêutico, né? Estar preocupado com a demanda daquele paciente, né, gente? Então, veja como é importante esse equilíbrio, né? Você conhece, sim, a estrutura da TCC, os princípios, porém, o mais importante é encaixar isso à demanda da pessoa, é fazer com que toda essa estrutura funcione a favor daquele indivíduo. Não adianta eu ter uma ansiedade enquanto terapeuta de cumprir as etapas, de não pular etapas, de ficar e acabar esquecendo que o que é principal é a demanda daquele paciente funcionando juntamente com a estrutura. A estrutura está ali para servir aquele paciente, servir ao processo terapêutico dele, cujo resultado é o objetivo principal. O resultado positivo dele é o objetivo principal e não a mera aplicação da estrutura. Nós não temos que nos satisfazer apenas em cumprir etapas, porém em fazer dessas etapas ferramentas, instrumentos para que o paciente avance no seu processo terapêutico e os resultados clínicos sejam alcançados, certo? Então ela coloca, usar boas habilidades de abordagem rogeriana, investigar sua reação ao plano de tratamento. Então veja como é importante, ali na estrutura da sessão, ela orienta que sempre tenha um período no final da sessão de feedback. Então veja se você mantém essa estrutura de pedir feedback, de esclarecer que o paciente tem esse espaço para pontuar a cada sessão o que fez sentido, o que não fez, o que foi interessante, como está sendo essa experiência para ele, enfim, como está sendo a aplicação do plano de ação. Ele tem esse espaço e ele sabe, ele vai para a terapia sabendo que ele vai ser ouvido de uma forma aberta, honesta, por parte do terapeuta também. E aí isso faz com que o terapeuta perceba qual vai sendo a reação do paciente ao plano de tratamento. Você pode fazer a proposta do plano de tratamento e conforme ele vai aderindo, você vai ajustando o processo. Isso é muito interessante e isso minimiza muito a chance de você fazer um plano de tratamento que o paciente não engaja, não entende, desgasta a relação. Então, se você fizer isso a cada sessão, favorece bastante. Tomar decisões colaborativas sobre o tratamento. Então, lembre que existe um princípio da TCC e que acabou entrando aqui novamente na terceira edição, que é fazer do paciente o seu próprio terapeuta. Então, quando a Judite fala em tomar decisões colaborativas sobre o tratamento, é justamente conceder autonomia ao paciente para que ele, juntamente com você, a partir do momento que ele entendeu do que se trata, ele
vai criando condições de decidir junto sobre a próxima etapa do tratamento. Isso é muito interessante. Dar justificativas para as intervenções. Nada mais triste para um paciente do terapeuta te pedir algo ou te dar uma orientação ou fazer você participar de alguma atividade e ele não dá nenhum retorno, ele só olha para você e fala por quê? Por que foi essa intervenção? Por que você está querendo levantar essas informações? Ou por que eu tive que preencher isso? Qual foi a finalidade? Qual foi o resultado que produziu isso? Isso é muito ruim, porque sempre deixa o paciente com aquela sensação de tá certo, não tá? Isso é bom, isso é ruim, não entendi. E isso, quando acontece repetidas vezes, vai gerando uma dificuldade na relação terapêutica. Pedido feedback durante e no final das sessões, como a gente já comentou. E ela coloca aqui trabalhar duro para atingir e fazê-lo reconhecer o progresso para a nossa aliança, que o progresso dele contribuiu para a aliança. Fica fácil do paciente reconhecer a solidez da relação terapêutica quando ele consegue visualizar o resultado do processo terapêutico, os avanços que ele tem. E isso fortalece muito, engaja o paciente e facilita muito o nosso trabalho também. É claro que alguns pacientes têm mais dificuldade nesse engajamento, nessa construção da relação terapêutica. A Judite cita aqui principalmente aqueles com transtornos de personalidade, que requer do terapeuta uma ênfase muito maior na relação terapêutica e em estratégias avançadas para forjar uma boa aliança de trabalho. Então, mais uma vez, aqui ela chama atenção para personalizar o processo terapêutico, né? Porque você sempre aborda o paciente da mesma forma e funcionou com 2 ou 3, que você vai manter isso para todos. Você precisa estar atento para a necessidade e para a forma de resposta daquele paciente. Então, ela finaliza dando esse alerta em relação à diferença do estabelecimento da relação terapêutica conforme o quadro do paciente. E durante o livro ela vai citar também, porque tem os 2 pacientes que ela cita, lembram? O Weibe, e ela fala que com o Weibe a relação terapêutica foi muito mais fácil de ser estabelecida, que ele respondeu muito melhor. E a Maria, que apresenta traços de personalidade borderline, ela já teve mais dificuldade de estabelecer, que ela já começou muito mais desconfiada da Judite, testou muito mais os recursos, a aliança terapêutica, né? Ela gastou mais tempo nisso, justamente pela própria característica do quadro da paciente. E isso é esperado quando você já na avaliação entende as características que o paciente apresenta.